Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 6h45 agora. Bom dia. Começa agora aqui na 102. Programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e também do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Thiago. Uma satisfação, estamos de volta para mais uma edição do Bom Dia Rádio City. Como você bem disse, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, por meio do seu departamento de comunicação, por mim aqui representado e por nossa equipe, com certeza. Bom, hoje teremos da bancada os comentaristas João Vilela, que é advogado e empresário, e também o médico Ricardo Camilo de Almeida. Primeiramente, cumprimentar o João Vilela. Tudo bem, João? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia Camilo, bom dia Zé, bom dia a todos. Ok, doutor Ricardo Camilo de volta à nossa bancada, bom dia, bem-vindo. Obrigado, Zé, mais uma vez uma satisfação estar aqui presente, e bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes. Vamos analisar aqui as notícias mais importantes de ontem. Bom, e você que está conosco pode também compartilhar a sua opinião, ajudar a fazer o programa pelo WhatsApp 991406444, 991406444, ou telefone 21045410, telefone fixo 21045410. O seguinte, você também pode curtir, compartilhar a sua opinião e participar conosco pelo facebook.com/Bom Dia Rádio City. O programa vai ao ar ao vivo até às 8 horas da manhã e terá os principais destaques nesta quarta-feira, 21 de setembro de 2016. MPF pede anulação da concessão das linhas férreas do Porto de Santos. Deputado Marcelo Squacioni é acusado de usar notas frias na Câmara. Em greve, estivadores fazem protestos em Santos. E o primeiro assunto diz respeito ao pedido de anulação por parte do Ministério Público Federal das concessões das linhas férreas do Porto de Santos. Por favor, Thiago. A decisão foi divulgada pelo órgão na manhã de ontem, após concluir que a falta de licitação no processo foi ilegal. O contrato está em vigor desde 2000 e deve se estender até 2025. Segundo o MPF, 4 empresas já prestavam serviços ao Porto, formaram o consórcio Portofer e assinaram o documento com a Codesp. Em 2006, a América Latina Logística S.A. assumiu o controle das empresas do Portofer. O MPF alega que ao se juntarem em um quartel e enviarem uma só proposta à Codesp, as 4 empresas fugiram do que estava previsto em lei. As companhias se justificam dizendo que caso houvesse uma licitação, qualquer uma das 4 sairia vencedora. O procurador da República, Tiago Lacerda Nobre, autor da ação, afirmou que havia competição viável entre as empresas e, portanto, a criação da licitação seria obrigatória por parte da Codesp. Além da anulação, ele pede que a União e a gestora do Porto criem um novo edital de licitação em um prazo de até 90 dias. Além da Codesp e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e também de Transporte Aquaviário, e a União, por meio de Ministério dos Transportes, também responderão à ação. E é o seguinte, o Ministério afirma que uma das empresas do consórcio desistiu da concessão no momento de assinar o contrato, alegando discordar do projeto, né? O que fica aí desenhado é o estabelecimento de um cartel, que hoje o Ministério Público quer informações, o que infelizmente é muito comum na cultura das licitações do país, João. Muito comum. A lei 8666 de 96, que é a lei das licitações, prevê uma série de cláusulas, uma série de barreiras para evitar esses cartéis, mas de qualquer forma tem. Mas o que me chama atenção é que foi feito em 2000 e só chamou a atenção do Ministério Público em 2016. Eu não entendi essa demora tão grande para acontecer chamar a atenção somente agora. Isso acontece somente agora, depois de 16 anos. É muito tempo. Agora, é realmente assustador, que a grande maioria das licitações, a gente viu até pela Lava Jato, em relação à Petrobras, são feitas realmente na surdina. Aliás, no Brasil, a regra parece que é fazer na surdina e não fazer diretamente como tem que ser feito. As empresas se juntam,
faz a licitação e ganham já combinado. A gente viu, cansou de ver isso na questão da Lava Jato, como é que funciona a coisa realmente. Ricardo? A empresa que saiu foi a MRS Logística, né? Ela ainda mantém uma concessão ali no Valongo, mas que de fato que o João levantou, de só agora tá sendo investigado de fato por que desse intervalo, uma vez que já naquele processo licitatório, ao desistir, aquilo deveria ter levantado pelo menos a luz amarela, né? E o importante é frisar é que, como eu já disse, esses usos e costumes, né? Os erros e vezeiros na questão das licitações, aliás, a lei já precisaria ser revista, né? Vou deixar os nossos comentaristas falando sobre isso, mas ela também, às vezes, ela tem um certo engessamento até para coibir. Engraçado, né? Que apesar de tudo se consagrar com cartéis, preços combinados e tudo mais, não é? Influências políticas, você também tem ao mesmo tempo engessamento da lei que diminui o número de pessoas que possam estar habilitadas a participar. Nesse caso eu não vejo grande problema, porque são empresas grandes, são licitações grandes, então, porque ninguém tem condições de montar uma empresa ferroviária se não tiver muita condição. Agora, é realmente difícil, realmente, essa parte da licitação, porque por um lado engessa, que nem você falou, por outro lado permite você ter um cartel, que é o grande problema na lei da licitação, que você não consegue muito coibir, viu? Porque isso é difícil. Quando o pessoal tá de má fé, tá realmente com a vontade de burlar a lei, não há no mundo instrumento eficaz que coíba isso. A gente vê realmente como é que funciona no resto das coisas que acontecem no país. A lei é boa, viu, Zé? A lei é muito boa. Você entende que a lei é boa? A lei é boa, a lei é bem feita. Agora, a brecha vai ter sempre, não tem jeito. Porque as pessoas que acabam fazendo. Agora, a punição tem que ser exemplar. Eu acho que a melhor forma de você aplicar a lei é que a punição seja grande. Olha, a partir do momento que foi constatado que tem um cartel que foi feito de uma forma fraudulenta, que a questão, o nome é esse, é fraude. Quando você faz de uma forma, você está fraudando uma licitação. Quando você combina com a outra parte e faz toda essa parte de uma fraude. Aí a punição for exemplar, fechamento das empresas, perda dos bens dos acionistas que estão mandando na empresa, aí você vai ver que a coisa muda. Sempre é assim, em qualquer lei, a punição exemplar é que faz realmente a pessoa. Agora na Lava Jato, o medo que os políticos estão, o medo que os empresários estão de realmente cometer alguma falha, algum deslize e cair nas mãos de um único juiz que na realidade conseguiu fazer uma série de coisas, um Ministério Público mais atuante. É o que a gente precisa mudar realmente nesse país. Gostaria de acrescentar mais uma coisa, Ricardo? Na verdade, o grande problema eu acho que foi a fusão dessas 4 empresas, né? Dessas 3, na verdade, na Rumo Logística, Rumo ALL, que é quando a Cosan, a empresa que era a Rumo, se fundiu a ALL e formou essa mega empresa que detém toda a antiga rede ferroviária nacional e que agora tá fazendo uma duplicação dessa rede. Terminou agora a primeira fase de Campinas até Santos, para aumentar a participação dessa grande via, essa alternativa, né? Essa alternativa desse modal, que nem o pessoal chama. Exatamente. De entrega. Com essa dificuldade logística do acesso do Porto de Santos, o modal ferroviário se torna imprescindível, assim como acontece nos grandes portos do mundo. Eu tenho aqui, até trouxe para ilustrar que um vagão ele chega a transportar de 80 a 100 toneladas de grão, substituindo até 4 caminhões. Então, veja, um vagão, 4 caminhões. Proporção interessante. De fato, é importante, é uma forma importante para diversas formas de commodities de exportação. Bom, outro fato que chama atenção, nós vamos comentar rapidamente, podemos retomar depois, com certeza acho que o nosso ouvinte também vai participar dessa discussão. Está aqui a matéria no jornal A Tribuna de hoje. Anchieta Imigrantes tem 327 roubos nos primeiros 5 meses do ano. Não é pouca coisa, não. E o caso mais grave, até falamos disso ontem, né? Falamos mais da Imigrantes, que foi a morte por causa daquela pedrada, aquela pedra gigantesca que acabou vitimando o jovem Reinaldo Lima de Souza Júnior. Não é um número acima do razoável. Na média, 327 em 5 na meses. média 2 por dia.
pelo menos um a cada período, quer dizer, é algo assustador. Demais. E nada é feito. Não sei se porque quem comanda realmente tudo isso vem por helicóptero, quando vem talvez de carro, eventualmente, venha com carro blindado e com escolta. Aí realmente a coisa facilita para quem comanda o nosso estado. Porque não tem menor condição. A gente não vê nenhuma autoridade tomar a menor providência. É uma vergonha que nós temos hoje no sistema Anchieta Imigrantes, que é uma avenida, na verdade uma avenida que liga Santos a São Paulo, passando pelo ABC, uma grande avenida, virou quase uma cidade, e a gente não vê ninguém tomando uma providência, sabe? Foi ônibus apedrejado, metralhado, carros da polícia metralhados, já foram 14 mortes de 2013 pra cá, se não me engano. É algo assustador. Uma morte já seria muito, né? Morreu um canadense há um tempo atrás que estava aqui, morreu não sei o que, mas morre gente, uma professora foi abaleada. É incrível. E aí você paga o maior pedágio, ninguém fala nisso, né? O maior pedágio por quilômetro percorrido do mundo, porque foi feito, vamos fazer uma nova pista da Imigrantes para solucionar essa questão toda, e você desce pela Anchieta, que é de 1948, e o santista é obrigado todo domingo a descer pela Anchieta e pagar o maior pedágio do mundo. Alguma coisa está muito errada nesse sistema. O que eles fizeram apenas na Imigrantes foi tampar o sol com a peneira ali, estenderam aquele muro, ergueram aonde teve a morte do rapaz, e de fato eu acho que o que falta, além de punir a concessionária, né? Porque afinal de contas, aquilo não foi cedido para alguém, aquilo tem que ter uma responsabilização também. Além de jogar tudo pro Estado, a própria concessionária também deveria colocar maior segurança, contratar, se fosse o caso, até seguranças ali nos pontos estratégicos para evitar algum tipo de abordagem desses marginais. A concessionária diz que a responsabilidade não é dela. No belo contrato ela não tem responsabilidade, mas sob o ponto de vista da responsabilidade civil, claro, é isso que eu ia deixar o objetiva. Se acontece alguma coisa dentro de um banco, por mais que o banco não tenha cometido o crime, alguém foi assaltar lá e matou, é responsabilidade do banco. Infelizmente é assim, porque é o sistema que nós temos, a responsabilidade objetiva. Quando você tem uma empresa, é assim que funciona. Agora, a grande questão não é só essa. Tem uma parte do Estado falhando muito grande? Tem, claro que tem. Agora, o grande problema é que ninguém vai contra isso. Ninguém pede uma atitude mais radical das autoridades. As autoridades da região, vereadores, prefeitos, ninguém pede, deputados federais daqui, todo mundo passa tranquilo nessa situação. Agora, o que nós temos que fazer? Comprar carro blindado? Essa que é a solução? Ou não ir para São Paulo? Essa é outra solução? Qual que é a solução que nós encontramos? Nenhuma. Porque o carro da Polícia Civil foi metralhado lá também. Então, quer dizer, todo mundo ali está correndo um risco de vida. É uma roleta russa. Sem contar também as ocupações ali que não deveriam acontecer, adensamento populacional ali totalmente irregular, cotas, né? Que é estimulado por políticos que acabam dando votos. O poder público provém esses núcleos, não sei até que ponto isso deveria acontecer, mas uma questão muito complexa. O que eu quero propor, nós vamos parar agora para o horário político, eu gostaria de votar esse tema e propor uma participação dos nossos ouvintes. Você, qual é a sua mudança de hábito, seu sentimento, principalmente as pessoas que são obrigadas todo dia a passar pelo sistema Anchieta Imigrantes? Você promoveu uma mudança de hábitos nos seus deslocamentos, não só nas estradas, mas entre as cidades da Baixada Santista? Eu, com certeza, alterei o meu comportamento. Quero saber, você ouvinte, para dar margem ao debate com os nossos comentaristas, o João Vilar e o Ricardo Camilo de Almeida. Voltamos já. Vamos à transmissão do horário eleitoral gratuito, 7h10 de volta, o Bom Dia Rádio City. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com mais uma edição do Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, Câmara, dirigentes lojistas Santos Praia, Kizé Torquato na bancada, o Thiago Ferraz conosco com as notícias, com a sonoplastia, e os comentaristas que são João Vilela e Ricardo Camilo de Almeida. O João, que é advogado e empresário, e o médico patologista Dr. Ricardo Camilo de Almeida são os nossos comentaristas de hoje aqui no Bom Dia Rádio City. Eu quero mais uma vez convidar você a participar, interagir conosco no nosso programa. O WhatsApp é o 99140-6444, 99140-6444, telefone fixo 2104-5410, Luciana Cabral já postos.
para atender você aqui e até comentei sobre a possibilidade, não é? De mudança de hábitos. Eu, por exemplo, só vou a São Paulo até por questão profissional, não tenho tanta necessidade assim, diferentemente das pessoas que têm que subir a serra todo dia, né? Que são as principais referências no que nós falamos aqui, mais de 327 casos de roubo, 327 para ser mais preciso, nos primeiros 5 meses do ano. E como é que você encara essa rotina, essa frequência de passar pelas estradas do sistema Anchieta Imigrantes? Eu já aqui coloquei a minha opinião, minha mudança de hábito, eu procuro otimizar minhas idas a São Paulo para ir o menos possível, né? Acredito que até vou dividir com os colegas da bancada. Ricardo. O que eu posso fazer também é só isso, porque deixar de ir é impossível, às vezes preciso ir a São Paulo por questões profissionais, não dá para ir mais rápido, porque se você acelerar, você vai ser pego pelo radar, não é permitido. Então o que vai fazer? Você não pode, não tem opção, não tem uma segunda opção de subir da serra, você tem que atravessar de qualquer forma. Então a gente fica, como o João mencionou, fica refém de uma empresa que se diz que não tem responsabilidade alguma. Ergueram os muros ali e de bom grado, né? Afinal de contas, não era. Eles fizeram de bondade para a nossa população. É assustador o que acontece. Esses 300 e poucos casos é o que foi registrado. Imagina a quantidade real, eu garanto que passa de 1000. As tentativas. Sim, as pessoas que tiveram foram apedrejadas, tiveram armadilhas na estrada para parar. Tem muita gente que passou, teve um problema lá na entrada de Santos, ou na Cotas, ou onde for, que simplesmente não registraram. Então, assim, que passaram por essa situação, falaram, vou embora, não vou registrar, não adianta nada, ou vai ser complicado, e acabou passando por isso. Então, quer dizer, é muito complicado o que acontece todos os dias nós estamos vivendo uma guerra, é uma guerra quase um faroeste, só que nós estamos desarmados, como o Camilo colocou agora há pouco, e é assustador, porque chegou num ponto, um limite, que ninguém toma providência. Os bairros cotas já estão lá há muitas décadas, não foi exatamente só isso, é que a criminalidade não é só uma causa e efeito, são uma série de fatores, são muitos fatores que realmente assim foram abandonados no Brasil, desde a família, que realmente é desestruturada, a educação, a assistência, realmente, não é só isso, claro, depois o cara vira bandido, já era, aí já perdeu, nós perdemos mais uma geração agora. Quer dizer, já temos muitos bandidos de 10, 12, 11 anos. Crianças já são os bandidos da próxima fase agora que nós vamos ter. Quer dizer, novos bandidos são feitos todos os dias. E aí nós não temos opção. E nós vamos levar realmente essa mancha de sangue na nossa região, que é uma região turística, que é uma região que precisa de empresários. Ninguém quer vir mais para cá, todo mundo se assusta com isso, e nós temos que falar para ver se alguma autoridade da região realmente se comove com isso. Só vai acontecer alguma coisa, eu acredito, quando houver um ataque a alguma autoridade, coincidentemente acontecer de uma autoridade estar passando por lá, mas eles têm 1000 formas de se defender, nós não temos. É assustador. Eu vou 2, 3 vezes por semana para São Paulo, vou dar um aniversário agora domingo, vou ter que voltar pela Anchieta, que eu já falei que é o grande caos do mundo, já sei que no quilômetro 54 a probabilidade é grande, e tudo bem, e a gente vai sofrendo. Você tocou num ponto, eu esqueci da principal mudança, já que eu não viajo tanto assim, que o jornalismo ele nos impede de ter o feriado completo, é raro, não é? Até por outras atividades da assessoria, não exatamente aqui da rádio, mas quando eu viajo nos feriados, eu volto domingo bem cedo. Mas não tem mais essa opção, hein? Acabou essa opção. Acabou, agora, né? Amanhã, tarde ou então noite, no domingo. Sábado. Ou você volta sábado, né? Ou volta na segunda de manhã. Segunda de manhã não dá, tem que estar aqui 7 horas. Exatamente, pra quem pode, né? É verdade. Então, vamos em frente. Bom, fica o convite aos nossos ouvintes para participarem. Curiosamente, agora vamos saber como é que está a situação das balsas e estradas, Thiago Ferraz. Balsas e estradas. Estragas, né? Vamos lá, Thiago. De acordo com o Twitter das Travessias Santos Guarujá, 3 balsas de operação, tempo de espera de 30 minutos, ambos os sentidos. A travessia Guarujá-Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera de 30 minutos também. E na travessia São Sebastião e Ilhabela, 2 balsas estão em operação e o tempo de espera é de 25 minutos nos 2 sentidos
de acordo com o Twitter. E agora as informações do sistema Anchieta Imigrantes. O sistema opera na operação 5x3. A descida é feita pela pista norte da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é realizada pelas pistas norte da rodovia da Imigrantes. Lembrando que, atenção, você que está indo para São Paulo, lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 13 ao quilômetro 10 devido ao excesso de veículos. E lembrando, tempo encoberto e visibilidade parcial prejudicada, segundo o Twitter da Ecovias, Então, disse estragas prazeres, né? Foi um ato falho, mas que foi, digamos assim, traduzindo a um ícone da minha infância, foi sem querer querendo, né? Bom, hoje, dia 21 de setembro, quero cumprimentar aqui o Thiago Ferraz, né? Dia do radialista, o dia original do radialista é hoje, não é? Essa profissão aí que nós temos aí... dois, né? Exatamente. Temos 2 dias, né? Função importante tem 2 dias, né, Zé? Exatamente. Em novembro também tem o dia 2. Dia 2, né? Por conta do nascimento do Ari Barroso. Isso. Exatamente. É a semana do rádio também, né? Exatamente. Temos também hoje o dia da árvore, né? É o dia nacional da luta das pessoas com deficiência, né? E também hoje é o dia mundial para conscientização contra o mal de Alzheimer, que é uma doença realmente muito séria, não é, Ricardo? Pessoal, Alzheimer é uma doença em que a família sofre, porque a pessoa, além de perder toda a condição de interação familiar, ela acaba tendo um comportamento mais agressivo. É muito triste chegar no final de vida, a pessoa, além de se esquecer de tudo que é importante e das pessoas com quem ela conviveu e ama, ainda se tornar rebelde e agressiva. É uma doença de fato muito mutilante para a família, mas que tem tido grandes avanços, viu, Zé? Tem tido alguns fármacos, algumas pesquisas que estão apontando um norte. Felizmente. Ainda bem. Bom, vamos em frente com a nossa pauta. Agora, falando de uma acusação contra o deputado federal da região. Coordenador de campanha do candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano, o deputado federal Marcelo Squacioni está sendo acusado por um empresário do Guarujá por ter usado notas fiscais frias para justificar gastos da sua cota parlamentar. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, José Eduardo dos Santos, dono da TES, Tecnologia e Sistema de Segurança, disse que emitiu 9 notas fiscais de 3,5 mil cada uma, sem ter prestado nenhum serviço em agosto de 2015. Para parte das notas da TES estão registradas na prestação de contas de Squacioni no portal da Transparência. A denúncia foi protocolada no Ministério Público Federal no último dia 9. Bom, o Zé Eduardo dos Santos, ele acionou a imprensa denunciando que inclusive recebeu propostas de cargo para não tocar no assunto e também de uma futura colocação, ambas negadas, tentativas negadas, os oferecimentos negados. Ele declarou em seu escritório de Santos que o seu escritório de Santos foi atingido por 2 tiros disparados por um motoqueiro. Diz que não pode atribuir o atentado ao deputado, mas sem sombra de dúvida acredita ser muita coincidência. Nós também não podemos fazer de maneira nenhuma essa ilação. Porém, é um caso estranho, não é? E que não se confirme uma prática comum, não é? Para que você tenha essas verbas, né? Essas verbas de gabinete aí, essas verbas de representação que são adicionais que o deputado tem, não é? Gastos que ele tem, que ele pode ser ressarcido, né, pela função, mas fica a denúncia muito séria contra o deputado federal Marcelo Squacioni aqui do Guarujá, que está atuando lá na Câmara Federal. Seja verdadeira realmente, espero que o deputado não tenha feito isso, mas infelizmente tem sido uma prática. Agora, por que a pessoa denunciaria se uma exposição tão forte quanto essa se não fosse verdade? Qual motivo seria esse? Talvez tenha até um motivo, mas a gente desconhece. Agora, realmente, não dá mais para você viver num país em que os deputados têm tantas vantagens, a população tem tantas desvantagens. Sabe, tem os políticos que na época de eleição estão todos bonzinhos, todos simpáticos, indo pra feira, indo pra cá e pra lá, são tudo muito simpáticos, muito interessados. Chega quando eles assumem, eles somem e começam a fazer essas coisas. É a prática, não sei se hoje, se foi o caso dele, mas a regra tem sido essa. A gente tem visto as cotas de parlamentares para gasolina serem coisas absurdas, os usos
realmente dessas verbas, que já são vergonhosos por si. Legalmente eles são vergonhosos, né? Não é porque é legal que é moral. São legal e é moral, né? São imorais. O João, o acusado que está acusando o Squassone, que é o José Eduardo, ele fala que ele levantou a acusação porque ele não recebeu a parte dele, na verdade, né? A grande motivação dele ter denunciado agora foi que ele não recebeu a parte dele, ele sabe que ele fez algo errado, e ele falou, não, é porque não me pagaram. E vem bem no momento em que o Celso Russomano em São Paulo vem numa queda, vem perdendo votos e agora vai ter que lidar. Se bem que tanto o Squassone quanto o nosso deputado também, Beto Mansur, devem ao Celso Russomano a eleição deles, né? Porque afinal de contas, naquela proporcionalidade eleitoral, foi graças à votação do Celso Russomano que eles se tornaram deputados federais. Não, então, e a remuneração de um parlamentar no âmbito federal, pô, não é uma remuneração desprezível, né? Você aí, pouco menos de 35 mil reais, né? Para trabalhar de terça a quinta e eventualmente alguns outros momentos. Dizendo o valor dessas notas, 9 de 3.500, né? Você valer disso para ter, claro, é um valor importante para a maioria da massa trabalhadora, faria diferença para qualquer um de nós aqui, não é? Como renda pessoal, mas puxa vida, né? É realmente algo que não cabe para mim, não cabe, sabe, vamos dizer assim, isso é migalha. Me desculpa. Realmente, você se corromper, não digo que com qualquer valor, eu acho que também a corrupção vai desde quem recebe, quem te engana em 10 reais, te engana em 10 milhões. Quem desvia 10 reais, desvia 10 milhões. É uma questão de princípio. Zé, aquela frase que o pessoal fala, a ocasião é que faz o ladrão, eu discordo. Eu acho que a ocasião revela o ladrão. Porque o que acontece o cara tá se corrompendo por pouco, se é que ocorreu. Eu comungo com o desejo do João de que não seja verdade, mas veja, por que esse senhor José Eduardo levanta uma denúncia e ainda fala assim, olha, tá aqui tudo, fiz assim, sei, eu tô só denunciando porque eu não recebi a minha parte. Foi mais ou menos o que ocorreu com o PT lá no começo, quando no mensalão do Roberto Jefferson. É isso aí, eu ia chegar nele. O Roberto Jefferson falou, olha, é porque eu não recebi a minha parte. Todas essas denúncias é porque alguém esqueceu de contemplar uma partezinha aqui do time, né? Não é fácil não, porém, todo o direito de defesa, deputado federal Marcelo Squassone, que, claro, não quero só deixar uma pequena fagulha aqui para fazer um equilíbrio nessa balança, né? Sabe que também no período eleitoral tem outros interesses. Sim, claro. E tudo isso tem que ser muito bem pesado, mas a empresa sofreu atentado e, por exemplo, pelas práticas políticas que a gente conhece, né, a gente não duvida de nada. E lá no Guarujá, que tem sido também tudo levinho, assim, ninguém dá tiro em ninguém, ninguém morreu lá. Mas que o deputado está negando aí categoricamente esta denúncia. Vamos aguardar a apuração dos fatos. Vamos para um intervalo também agora no Bom Dia Rádio City, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o Bom Dia Rádio City na edição desta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2016. Deixa eu falar da Design Gallery, especializada em listas de casamento, chabade, chá de cozinha. É um sucesso a Design Gallery, uma loja referencial nos seus vários segmentos, nas quais ela é destaque, não à toa que ela foi eleita 6 vezes consecutivas a empresa Top of Mind, mais lembrada da categoria artigos para o lar e decoração, e agora também presentes finos. A variedade é imensa, novidades constantes todos os dias, várias faixas de preço, excelente atendimento. A Design Gallery é um sucesso. Se você for até lá, você vai entender por quê. Depois você me conta, tá? Em 2 endereços aqui em Santos, Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Design Gallery com a gente diariamente aqui no Bom Dia Rádio City, que vai agora para o Giro Nacional de Notícias. Giro Nacional. Lula se torna réu pela segunda vez na Lava Jato e dessa vez será julgado por Moro. 7h36. Como é que você vê, Ricardo Camilo Jobim, indiciamento do ex-presidente Lula mais uma vez? Eu acho que agora o Lula deve estar com receio, porque agora é com o Moro. Ele já tentou de diversas formas falar que era inocente. Eu acabei de aprender que basta um indiciamento
ou na verdade uma forte suspeita para que a coisa aconteça e siga em frente, mas que se comprovar o que o pessoal do Ministério Público levantou, eu acredito que aquele PowerPoint, né? Aquele PowerPoint, mas se aquele PowerPoint representar a derrocada do Lula, pelo menos que ele sangre, afinal de contas bloquearam vários milhões, 86 se não me falha a memória, da conta dele, sendo que da onde veio tanto dinheiro, o Lula, eu acredito que no mínimo uma forte explicação deve à população, porque ele se coloca acima do bem e do mal, né? Ele não perde a oportunidade de dizer que ele, como dizia o antigo ministro Magri, é imexível, né? Não existe alma mais viva, alma viva mais honesta do que eu, diz o ele disse que não precisa de duas provas, apenas ele só quer uma. Pô, mas eu não entendo, pra que duas? Você já foi indiciado por uma, quer duas? Eu acho que o Lula não perde uma oportunidade de ficar com a boca fechada. Pra quem consegue entender as entrelinhas, veja, o Moro viaja de classe comum, de classe econômica, e ele vai de jatinho, e ele representa o povo, é isso? Eu acho que esse senhor é um demagogo, eu não concordo com mais da metade do que ele fala, e o restante é só besteira. Então, inclusive o Sérgio Moro teve um episódio assim, né? Foi convidado a ter um upgrade, ele estava na classe turística do avião, foi convidado aí para executiva ou para primeira classe, ele falou, não, obrigado, vou ficar aqui mesmo. É uma pessoa que não quer nenhum tipo de vantagem, ninguém que possa, a obrigação dele, né? É lógico, ninguém que possa apontar um dedo para ele, e olha que pro Moro a visão dele, como a visão que a população tem dele, gritando fora Moro, eu acho que a postura dele é elevada, ele tem uma postura muito louvável, ele está conduzindo de forma muito... eu acho que o desespero do Lula está sendo porque foi o Moro. Ele está tendo uma postura tão diferenciada, ele está se baseando, ele está tomando, ele está penalizando. O que o Moro fez sozinho, eu duvido que o Supremo vai conseguir fazer com os que chegarem ali, os que tiverem ainda foro privilegiado. Então, no espaço é o seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva seria beneficiário direto das vantagens concedidas pelo grupo OAS, não é? E sabia que o dinheiro era o esquema de corrupção que desviou recursos da Petrobras, né? Ele seria beneficiário direto dessas vantagens, que até tem uma questão do Teplex envolvida, entre outras coisas que já vieram à tona, e fica também o princípio, porque alguns críticos, até do direito, que nem tem simpatia pelo Lula, alguns poucos, estão dizendo que está havendo uma rapidez excessiva sem as provas documentais suficientes. Qual é a sua leitura? Qual é a sua leitura? Deixa eu dizer o João, que o João é advogado, ele vai fechar aqui, ele vai amarrar. Deixa eu colocar aqui como população apenas, eu não sou da área, então o que eu sei do Lula, olha onde ele está envolvido. Nas Zelotes, através de propina para o filho para aprovação de medida provisória. Tem o não sítio e o não apartamento do Guarujá. As palestras que ele deu de 2011 a 2014, apareceu as acusações, sumiram todas. Ele nunca mais foi convidado para falar. Eu até gostaria de assistir uma palestra, não tive oportunidade para ver o que ele fala de tão importante. E, lógico, o Instituto Lula, né, que recebeu mais de 20 milhões de empresas da Lava Jato e agora não recebeu mais nada, sumiu todo tipo de doação. Eu vou aprender aqui com o João Vilela, porque agora ele vai fechar, vai apontar a parte jurídica disso, mas eu acho que no mínimo, o Lula vai ter que sangrar um pouco mais, usando o termo médio, vai perder um pouco mais de dinheiro, porque tem muita sujeira ali escondida, não é, João? A gente tem que pensar o seguinte, não é porque a pessoa foi agora realmente que é réu, que vai responder a um processo, ele ainda tem direito à defesa, até a defesa prévia. Então, por exemplo, o que o juiz analisa? Vamos analisar friamente a coisa, como funciona pela lei. Ele tem que ver se tem justa causa para um processo penal, até o civil também tem, mas o direito penal é justa causa, que é indícios de materialidade e de autoria. Tem mais algumas coisas, da legalidade, tem uma série de coisas, da competência, mas ele vai analisar isso imparcialmente. Aí, o advogado do réu, no caso o ex-presidente, ele tem 10 dias para uma defesa prévia, para alegar, não, isso não é assim, isso aqui é assim, e o juiz diante dessa defesa prévia pode realmente absolvê-lo.
Aí você vai ter todas as etapas, normalmente segue todas as etapas, porque não tem muito jeito, a coisa está comprovada. Sabe, você falar, parece uma coisa pequena às vezes as pessoas falar, um sítio lá no interior, um apartamento, poxa, se ele tem tanto dinheiro assim, se ele fez aquelas palestras por 20 milhões, fez não sei o quê, compra 4, 5 triplex, qual o problema? Mais algumas coberturas, dá pra comprar muita coisa? Não é esse o problema, é que é o desvio da coisa, é a vantagem devida. Então, quer dizer, foi feita uma forma fraudulenta, bem fraudulenta, para rapar o dinheiro público da Petrobras. E as empresas beneficiaram de certa forma. A questão é essa. Agora, é muito mais honesto, na minha opinião. Olha, foi pego com a mão. Seja honesto, fale, eu fiz errado, fiz isso. Mas assuma, porque o grande problema é esse. Minha avó falava, eu falei na semana passada para vocês até, quem não tem defesa ataca. Isso sim, você falou, e é o que a defesa do Lula tá fazendo. É o que tá fazendo, tá atacando, tentando desmerecer o juiz. Não, fala assim, eu vou lá. Não foi ele mesmo que falou que iria, se for chamado lá, ele iria vai de bom grado. Falou a pé, você não sei se é prova. Agora, a prova já tem. E não precisa de prova para começar um processo penal. Fala para ele já começar a caminhada. Bom, o Sérgio Moro colocou o seguinte: certamente tais elementos probatórios são questionáveis, mas nessa fase preliminar não se exige conclusão quanto à presença da responsabilidade criminal, mas apenas a justa causa. E, por exemplo, o Lula, ele pode agora, tá chegando o fim de semana, pode tirar a cabeça lá no sítio que não é dele, ou no triplex também, que não é dele, né? Que ele não passa mais lá perto, nem na porta ele passa mais. Exatamente. E além do Lula, viraram réus a mulher Maria Letícia, presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que também já negou que tenha recebido dinheiro de forma indevida, presidente do OAS, Léo Pinheiro. Esse é a figurinha carimbada, né? A figurinha repetida da Lava Jato. Léo Pinheiro tá em todas, é impressionante. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fábio Rori Anonamini, Paulo Roberto Valente Gordilho e Roberto Moreira Ferreira. Na tentativa de anistia, a lista da Odebrecht deu início à ação pró-Caixa 2. Essa também é aquela coisa, né? Que fala assim, filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Agora, é engraçado que ninguém assume que encaminhou a votação desse projeto de lei para criminalizar o Caixa 2 para que se abrisse uma brecha. Bom, já que a lei vale a partir de agora, então até hoje, quem cometeu esse tipo de crime tá liberado, né? Não tem o que dizer, não tem o que indicar em termos de ilegalidade. E aí, João? Tem uma frase que eu gosto muito, aliás, entre várias, do prussiano, né? Hoje na Alemanha, Otto von Bismarck, que falava: se você soubesse como são feitas as leis e as salsichas, você não respeitaria as primeiras e não comeria a segunda. Então, realmente essa frase do Otto von Bismarck ficou realmente eterna, lembrando que ele foi considerado o Napoleão da Alemanha, e isso no século XIX, essa frase é do século XIX. Então, a gente começa a notar como que é feito na surdina. E vamos dar nome aos bois. Eu assisti como é que foi, eu dei uma olhada depois na gravação e foi interessante, porque apenas um deputado aqui da região que estava presidindo, né? Porque o presidente da Câmara, que também sabia, claro, estava na presidência, estava interinamente. Um deputado aqui da nossa região, infelizmente da nossa região, na surdina, junto com os líderes, com a elite política de todos os partidos, líderes dos partidos principais, simplesmente eu vi isso. Ele falou: votação da lei número tal, só deixa o número, os líderes permaneçam em pé, quem quiser contraria, só daquela forma de votação rápida. Aí o deputado Miro Teixeira do Rio de Janeiro chegou para que lei é essa? Que é isso? Começou a questionar. Foram e aí o pessoal começou a ficar aqui foi da qualquer coisa. Quer dizer, chegou num ponto, ou seja, eles iam fazer na calada da noite, iam passar uma matéria fraudulenta. Isso é fraude.
sabe? Agora, é uma vergonha. Eu quero ver agora assumir o filho, né, Zé? Cadê o filho feio do negócio? Mas eu quero ver assumir esse filho. Os partidos da Nix aqui também gritaram bastante, mas né? Chamaram a atenção da imprensa. Se o deputado não tivesse falado, ô papai, do quê? Que é isso, Abílio Teixeira? Do que vocês estão falando? Agora, imagina o que passou já e o que passa de vez em quando nas nossas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. Isso foi um caso que, por sorte, alguém estava de olho. Mas não saiu da pauta. Saiu da pauta, madrugada. Que vai voltar essa matéria. Vai voltar já. Mas o pessoal vai estar esperto agora. Tá muito esperto, porque veja, pegou muito mal, apareceu até, eu acho que é a primeira pauta em que todos os grandes, tanto do PT até o PSDB, estavam sabendo ali, e todo mundo concordando. E eu acho que nesse deputado é o mesmo que era vice, estava junto com o presidente, que agora foi apeado do poder, que foi tirado lá da Câmara. É o mesmo deputado, né? É o primeiro secretário. É o primeiro secretário, é o mesmo que foi alavancado pelo Celso Russomano. Bom, ainda sobre a política, tem uma colocação que é referente ao tema, é o jornalista Uriel Vilas Boas e sindicalista também, por favor. Olha, ele diz assim, Zé, por que se dá tanto destaque às acusações contra o Lula e não acontece o mesmo, por exemplo, ao José Serra e ao Alckmin, que são acusados em alguns contratos de empreiteiras em São Paulo? Partidarismo excessivo? Não é. Eu entendo assim, Uriel, eu também acho que tem um peso maior na imprensa, até por tudo que o Lula representou, não é? Como um partido que era o arauto da moralidade, da mudança do país, não é? E de repente de ascensão. Isso em parte aconteceu sim, a diminuição da pobreza e tudo mais, mas o problema são os objetivos que hoje há uma percepção de grande parte, maior parte da sociedade brasileira, de ter sido enganada por uma proposta que acabou desaguando nesses escândalos que a gente está acompanhando. Mas de certa maneira existe sim também uma certa atenuação em relação aos crimes, que nós aqui também não compactuamos. Eu tenho certeza que nós aqui pregamos que a justiça é para todos. Assim que surgir algo similar em relação às figuras políticas que você mencionou, seja de qualquer partido que seja, nós vamos dar o mesmo peso e com certeza comentaremos com o mesmo viés crítico que nós estamos adotando nesse caso do Lula. Eu sei que não é uma crítica a nós, é a imprensa em geral, mas fica registrado essa questão de trazer também a sua opinião e também dar espaço às pessoas que compartilham com a mesma opinião que o Uriel Vilas Boas. Obrigado pela audiência, Uriel. O Zé ainda que ele chegou aqui para nós essa manifestação, mas eu ia completar que quem está sendo apontado como o pai desse projeto, né, é um deputado do PSDB, que é o deputado federal Carlos Sampaio. Exatamente, do Caixa 2, né? O PSDB estava na linha de frente também dessa manobra, PSDB, PMDB, os partidos de maior peso, o PT, estavam todos envolvidos nessa questão. Eu acho que ali não tem santo, não, ali não tem um que se salve aqui, de fato, que era o grande defensor da moralidade, a frustração do PT que causou é muito grande, não tem essa conversa. Eu queria só colocar uma coisa, eu respeito muito o Uriel, tive até com ele no Conselho de Segurança na segunda-feira à tarde e tal, mas é o seguinte, Uriel, não dá pra gente defender uma pessoa porque o outro fez errado, não é porque um cometeu o crime e o outro não cometeu, isso não justifica uma coisa a outra. Agora, se tem coisa errada do governador, ótimo, vamos cair em cima dele também. Se tem coisa errada de outras pessoas, vamos cair em cima também. Não é questão de partido e de pessoa. Não dá pra defender o Lula acusando o Alckmin. É isso que eu tô falando. Não dá pra você falar, bom, se ele tá errado, ótimo, vamos colocar junto. E aqui a gente já colocou. E não é isso. Mas não dá pra defender o Lula. Tem que ter. Qual a defesa do Lula sem se atacar? É isso que eu falo. Entendeu? Então, Uriel, não dá pra você defender o Lula querendo atacar. Porque não pegou o Alckmin. Especialistas opinam que mudanças da privacidade do WhatsApp são contra a lei. Então, o compartilhamento obrigatório dos dados do WhatsApp para o Facebook, que são da mesma empresa, né? Nosso querido Mark Zuckerberg, ele sabe muito sobre nós, muito mais do que nós imaginamos. Eu me questionei quando eu recebi aquela mensagem que ou aceitava ou sai fora. Você também não vai ter o compartilhamento do conteúdo. E as mensagens, quem me garante que é só os dados? Que lá estava escrito que era apenas os dados. E o conteúdo, será que é uma mensagem que ele vai ter acesso?
Aquilo ali não tem. A discussão é que se fere a lei ou não, se fere o marco civil da internet, que rege a legislação aqui no Brasil. Claro que fere, mas ninguém vai conseguir bater nesses caras. Esses caras estão lá porque você aceita o compartilhamento. Quando você aceita aceita na Califórnia, ninguém que vai. Não é algo de filantropia, né? O grande capital deles são os seus dados mesmo. Claro. Né? É isso mesmo. Que fazem girar o dinheiro são a detenção, eles terem informações que eles podem utilizar de uma forma comercial a respeito das nossas vidas e do nosso dia a dia. Até para aproveitar aqui a presença do João, me esclarecer, porque essas ferramentas são gratuitas. O grande marketing na mídia, né? A grande valor que eles têm é saber o teu perfil de consumo, o que você procura, o que você quer, para direcionar uma propaganda. Tem um amigo meu que todo dia ele manda várias fotos de mulheres muito bonitas, né, sem roupa, mas por exemplo, hoje o Facebook sabe, mas como eu gosto muito dele, também não quero ferir a lei, não vou dizer quem é. Mas veja, isso daqui ele sabe quem é que tô falando. O problema dessa mensagem é que ou você aceita esse compartilhamento ou então você tá fora. E é uma ferramenta que hoje em dia todo mundo tem. São mais de 100 milhões. É como você falou, né, João? Esses dados não ficam nem no Brasil. Como é que vai fazer isso? Fica fora. Não vai fazer. Não existe almoço grátis, primeira coisa. Verdade. Na realidade, ou você vai voltar ao tempo da caverna primitivamente, ou você vai estar fora do sistema, e o sistema é esse. Já foram quantos livros já foram escritos em relação a isso, né? Nós vamos estar presos nesse sistema. Mas eu quero ter agora a minha liberdade. Então você vai se isolar lá no meio da Amazônia. E não tem esse contato e acabou, porque os caras mandam. E vai ser o juiz, não vai ser a lei brasileira, porque isso é uma coisa mundial. E a não ser que nos Estados Unidos mudem isso, que eu duvido muito. Mas vai ser cada vez mais isso. Eles vão vender suas informações, como é vendido, até da Receita Federal é vendido, a gente sabe disso, os bancos é vendido. Não tem sigilo de manada. Vou dar um exemplo muito, muito comum. Não sei se hoje permite, mas antigamente, comumente você entrava num veículo, você se cadastrava para ter acesso ao conteúdo. Por exemplo, no jornal. Aí daqui a pouco você começava a receber um monte de spam, era gratuito, mas você também os seus dados eram repassados a outras empresas que iam tendo acesso à sua conta de e-mail, aliás, spam, para com isso, né? Ninguém merece. Deixa eu falar da Home Life, assistência domiciliar em saúde. O Home Care cada vez mais difundido, tem como representante legítimo uma empresa de 10 anos, muita solidez, muita seriedade, que é a Home Life aqui em Santos, que acabou de completar 10 anos. A gente reitera os parabéns a toda a equipe da Home Life, que faz um trabalho espetacular, e você também deve tomar conhecimento dos benefícios, das vantagens do atendimento domiciliar que a Home Life presta com muita excelência, com certeza, não só na região de Santos, mas na Grande São Paulo e Ribeirão Preto também. Conheça tudo isso pelo site homelife.com.br. Entre em contato também ou faça uma visita na nova sede da Home Life, na Costa 146, 17º andar, telefone 3202-6440. Home Life. Tem mais um tema aí que diz respeito à empresa que gerencia a carreira do cantor Wesley Safadão. Ele entrou na nossa pauta assim, vamos saber por quê. Exatamente, Zé. PF faz buscas em empresa que realiza grandes eventos e gerencia a carreira do cantor Wesley Safadão. Então, o Wesley, né? Até pra fazer até um trocadilho, né? Com o nome, né? Existe uma fraude? Não que o cantor é o escritório que cuida da carreira dele, chamado Audiomix. Tem um desvio de milhões do Fundo de Saúde do Amazonas para shows e trabalhos contratados com esta produtora, que é uma grande rede, se chama Audiomix. E aí, um escândalo, ainda mais mexendo com o dinheiro da saúde. Olha, na verdade, o alvo principal. Não sei se é o Wesley, mas que tem Safadão aí, tem. Hoje tem. E tem mais de um, porque ali foi envolvido o Mohamed, Mohamed, não sei como é que é a pronúncia correta, mas esse senhor, ele era o presidente, entre aspas, do Instituto Novos Caminhos, que está sendo investigado pelo desvio e não aplicação de 220 milhões de reais da saúde. Eu acho que quando você tira dinheiro da saúde, alguém vai morrer, no mínimo. Eu não sei se isso na lei não poderia ser enquadrado também como uma tentativa de homicídio, porque veja, você tira dinheiro da saúde, a pessoa não vai ter assistência, não tem infraestrutura, não tem medicamento. Eu acho que no Brasil não falta dinheiro, o que falta, na verdade, é vergonha na cara, o cara se aproveitar de uma brecha
e ir lá e meter a mão desse jeito. O escritório desse cantor, na verdade, é o responsável pelo gerenciamento da carreira dele que tá fazendo isso daí, pô. O cara não viu a brecha e caiu de cabeça. Eu acho que tem que ir preso. A maior parte dos sertanejos do Brasil estão envolvidos com estão aí ligados a essa produtora. Audiomix, né? Exatamente, que é muito competente no que faz, mas fica aí essa suspeita, não é, João? Ainda mais com o dinheiro da saúde, que choca bastante. Seja qual for a razão, isso é um absurdo, isso é uma excrescência. Só para lembrar, os dois envolvidos principais nessa blitz, essa investigação inicial, é um senhor chamado Marcos Araújo e o outro é Mohamed Mustafa, que são os dois principais alvos dessa investigação. Vamos aguardar os desdobramentos. Vai, João, rapidamente. Não, então, o grande problema é essa parte de desvio de dinheiro público, que é muito comum, envolve empresários, envolve políticos, envolve todo mundo, e é o que você colocou, realmente, deveria ser considerado quase um homicídio você tirar dinheiro da saúde, mas da merenda também, o pessoal não tem mais ética, né? Você vê, na Assembleia Legislativa, tira dinheiro da merenda escolar, tira dinheiro da saúde, acabou até a ética de bandido, né? Porque a gente imaginava, não, certas coisas o cara não vai mexer na obra, mas é dinheiro ainda público tem, também. Ainda tem sim, pra quem de estupro, pra quem mata criança, tem lá, no presídio tem lá, eles têm os códigos de ética. Então, mas não é? Mas isso aí, mas isso de merenda, será que tá pior que os piores bandidos? Bom, vamos ao noticiário esportivo para fechar a edição de hoje do Bom Dia Rádio City. Giro esportivo. E temos especialista e jogos importantes pelo país afora. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, a você, aos nossos comentaristas e principalmente ao ouvinte ligado na Rádio City. Uma quarta-feira com muita bola rolando pela Copa do Brasil. Logo mais 7h30 da noite, com o seu time reserva, o Palmeiras vai cumprir tabela, né? Enfrenta o Botafogo da Paraíba, primeiro jogo no Palestra Itália. Quase um mês atrás o Palmeiras venceu pelo placar de 3-0. Só uma grande tragédia tira o Palmeiras hoje da Copa do Brasil. O Verdão vai se classificar à próxima fase da competição. 9h45 da noite, o Corinthians em campo sem o seu treinador. Cristóvão Borges já faz parte do passado. Fábio Carille é o técnico do Corinthians, que enfrenta hoje o Fluminense, jogando na sua arena com vantagem. Se não tomar gol, o Corinthians será classificado à próxima fase. É bom lembrar que o Corinthians venceu o estádio tem os números espetaculares, principalmente na hora que o jogo é pra valer, pontos corridos. Aliás, todo jogo é pra valer, né? Mas no mata-mata já tem aquele ditado: caiu em Itaquera no mata-mata, o Corinthians já era. Enfrenta o Fluminense hoje para tentar quebrar essa escrita. Também no mesmo horário, 21h45, no Rio de Janeiro, o Santos Futebol Clube enfrenta o Vasco da Gama. Na primeira partida na Vila Belmiro, o Peixe venceu pelo placar de 3-1. O técnico Dorival Júnior não terá Ricardo Oliveira, vetado pelos próximos 10 dias. O atacante está fora do jogo. O Rodrigão está confirmado em seu lugar. Lembrando que Copete será o seu companheiro de ataque. Giamota, que poderia ser uma opção, não pode jogar porque já atuou na Copa do Brasil pela equipe do Fortaleza. Falando em Santos Futebol Clube, Zé, o Marcelo Fernandes, né, que foi técnico do Santos, campeão brasileiro em 2015, não trabalha mais com o técnico Dorival Júnior. No último sábado, ele foi afastado da comissão técnica principal da equipe de Vila Belmiro, viu, Zé? Então, o Marcelo, que foi campeão paulista do ano passado, né, disse que é uma intriga, que ele estava falando mal, não é? Do técnico Dorival Júnior no ambiente do clube. O que houve exatamente, Ricardo, rapidamente, pra gente elucidar o caso? Você é bem informado, hein, Zé? Realmente, o técnico Dorival Júnior alega, está tirando o Marcelo Fernandes da comissão técnica, né, do time principal do Santos, porque o Marcelo vinha falando muito mal do trabalho e da pessoa do Dorival Júnior. No último sábado, após o treinamento realizado pela manhã, ele foi comunicado pelo próprio Dorival que estaria fora. Ele segue no Santos, mas não mais na comissão técnica, né? O Dorival Júnior disse isso ao Marcelo. Questionado quem seriam as pessoas, Dorival não informou ao Marcelo Fernandes quem seriam essas pessoas. Beleza, Zé? Grande abraço a você, ao ouvinte ligado na Rádio City. Amanhã a gente volta para falar mais de futebol. Para Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, Praça da República 35, no centro de Santos. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. 3221-3396.
996. Nós emitimos materiais elétricos, hidráulicos e limpeza. Só um detalhe, anota aí, Zé, o Santos passa, o Palmeiras passa e o Corinthians vai ser eliminado da Copa do Brasil. Grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé. Tchau, Ricardo Martins, também parabéns pelo dia do radialista. Tem um recado especial pra gente aí, Thiago. Nosso ouvinte João Paulo, rapidinho aqui, ô Zé, mandam parabéns a todos os radialistas aqui da 102, especial a nós aqui do Bom Dia Rádio City. Um abraço, João Paulo, obrigado pela participação. Valeu, João, obrigado aos ouvintes em geral também aqui do nosso programa, obrigado João Vilela, obrigado Ricardo Camilo de Almeida. O recado é da APO Planos Odontológicos Empresariais. Para sua empresa tem assistência odontológica e de muita qualidade, uma empresa que é certificada ISO 9001 em todos os departamentos à sua disposição. A APO Planos Odontológicos Empresariais é uma empresa de sucesso aqui baseada na nossa região, com grandes empresas por trás, inclusive é parceiro da CDL Santos Praia, Grupo Mendes, Santa Cecília, a Jornal Tribuna, entre outras empresas relevantes da nossa região. E além da parceria com a Unimed e com a Santa Casa Saúde, ligue 21044000, o site fica à sua disposição, apoodonto.com.br. Bom Dia Rádio City fica por aqui, até amanhã às 6:45 da manhã. Tchau. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.